Fala Dev, fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse já é o nosso 8º vídeo de tutorial, 9º vídeo da nossa série, onde a gente vai dar sequência aí ao nosso trabalho com o feed. Vamos rodar ele no emulador aí para ver como vai ficar. E sempre bom lembrar para você que está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Esse vídeo faz parte de uma série, então recomendo que você vá na descrição para pegar os vídeos aí desde o primeiro, para ver do que se trata o nosso projeto e vir junto com a gente aí nessa empreitada para poder construir esse projetinho legal e aprender um pouco mais aí sobre Android, desenvolvimento nativo, sobre Jetpack Compose e o que mais você quiser perguntar também, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para tentar ajudar. Então vamos trabalhar com o nosso feed, iniciando aqui em feed item, vamos usar uma coluna para criar aí o nosso layout. Vamos colocar um background nela, puxar aqui um modifier, vamos importar a coluna primeiro. Modifier. Vamos colocar um background. Puxar a cor do tema mesmo, material tema. Esquema de cores. Background. Vamos abrir as chaves aqui para poder construir dentro dessa coluna. E antes da gente trazer os elementos aqui, nossas views, vamos trabalhar aqui com algumas variáveis de forma abstrata aqui de dentro da nossa estrutura. Então vamos criar uma primeira que vai se chamar user avatar content desk, que vai ser a descrição de conteúdo aí do avatar do usuário do nosso feed, da nossa postagem. E uma segunda que vai ser a feed image content desk, que vai ser a descrição de conteúdo da própria imagem aí da nossa postagem. Então nessa primeira variável a gente vai colocar avatar com imagem do autor da postagem. E aqui na segunda, imagem exibindo a foto da postagem. Lembrando que a gente está criando essas descrições de conteúdo aqui que são básicas, mas vale a pena estudar um pouco mais sobre isso, sobre experiência do usuário, para ver como criar melhores descrições de conteúdo, talvez até algo mais dinâmico, que fale um pouco mais do que está sendo postado ali. Se eu não me engano, no Instagram tem a possibilidade de você colocar a sua própria descrição de conteúdo quando você faz aí o post da sua imagem. Mas aí vou deixar para vocês darem uma pesquisada um pouco mais para poder conhecer mais esses recursos. Voltando aqui para a nossa coluna, a gente vai criar agora uma linha, uma row. Nessa row a gente vai usar também o modifier. E o primeiro elemento que a gente vai trabalhar aqui dentro, vamos dar um espaço. Vai ser o padding. Vamos colocar um padding na horizontal, que vai ser 4dp, então spacing small. Vamos trabalhar também com o padding top. Vamos colocar aqui a propriedade top spacing large. Beleza? Dá um espaço aqui também para poder visualizá-la melhor. Criada a nossa row para poder fazer os elementos aqui na horizontal. O primeiro elemento vai ser a imagem com o avatar do usuário. Vai ser como a gente fez lá no caso do Story mesmo, só que aqui ele fica um pouco menor. Então vamos puxar aqui um glide image. Essa foto ela vem aqui no feed.userAvatar, é aquela URL. A descrição de conteúdo a gente já criou, então a gente puxa a user avatar content desk. Perfeito. Vamos puxar agora aqui um modifier para poder trabalhar com o estilo do nosso glide image. Tem que colocar uma vírgula aqui primeiro. Modifier.
Puxa um ponto e vamos trabalhar primeiro com o tamanho. Então a gente vai usar o size e o tamanho vai ser 36 dp. Vamos puxar mais um ponto aqui. Agora, para poder fazer com que a nossa imagem ela preencha todo o espaço de 36 dp, então a gente usa aí o Fill Max Size. Só antes de continuar, tá reclamando alguma coisa aqui no Glide? Vocês vão lembrar que a gente já falou disso, que o Glide ele tá como alfa na data desse vídeo que está sendo gravado. Então a gente tem que fazer aqui um import. Vamos dar aqui um Alt Enter. Ele coloca essa notação de experimental. Talvez quando você estiver fazendo esse tutorial, ele já vai estar aí num beta, ou talvez já vai estar até em produção mesmo, em release. Talvez não seja mais necessário fazer isso, mas se for, é só colocar essa notação aqui. Vamos dar sequência, vamos fazer um corte, clip, circle shape, que é para poder fazer com que a nossa imagem ela fique redonda quando ela fica lá no Story também. Vocês devem usar bastante o Instagram, então é aquela imagem redondinha com a imagem de quem fez a postagem. Vamos dar uma vírgula aqui. Content Scale agora, a propriedade que a gente vai chamar. Content Scale Crop. Aí só lembrando que vale fazer aqueles exercícios que eu comentei lá da última vez, para poder ver mesmo o que cada um desses elementos aqui está fazendo e entender quando você estiver trabalhando aí num projeto, o que você vai precisar usar, o que você pode modificar para atingir o layout ali que foi definido pela equipe aí de design. Vamos dar um espaço aqui, mandar esses valores aqui para baixo, esse model também. Agora sim fica com uma indentação melhor no nosso código. Feito a imagem, logo ali na sequência delas a gente tem dois textos. Um é uma label com o username do usuário, o user nickname na verdade, e embaixo a localização de onde a foto foi postada. Para isso, já que aqui na row a gente está trabalhando na horizontal, se a gente colocasse solto ia ficar a imagem, na sequência um texto, no outro o outro texto, todos na mesma linha. Mas a gente quer que o nosso próximo elemento tenha duas linhas, então a gente puxa uma coluna aqui dentro dessa row. O construtor vai ficar vazio, já vai usar as margens aí dessa parte externa, que no caso é essa row. Aí só lembrando, pessoal, pelo menos quando a gente trabalha com XML, não é muito bom que a gente vá colocando aí um layout dentro do outro. Então talvez quando a gente for fazer uma refatoração desse código, for voltar aqui, a gente consegue melhorar essa estrutura. Mas por enquanto nós vamos levar dessa maneira mesmo, mas fica aí esse toque. O primeiro elemento aqui vai ser um text. Então vamos colocar aqui um text. O valor é o user nickname, então a gente vai puxar aqui feed, ele já vem com user nickname. Dá uma vírgula aí. Vamos usar um modifier. Modifier do compose. Vamos dar uma indentada aqui já. Ctrl A, Ctrl Alt L. Opa, não deu certo. Ctrl A, Ctrl Alt L. Não foi suficiente ainda para poder pular a linha. Vamos só mudar aqui para a linha de baixo, então. Abrir esse parêntese e puxar um ponto aqui para poder trabalhar com o nosso modifier. Então, o primeiro elemento que a gente vai usar é o Fill Max Width, para preencher toda a largura ou todo o espaço aí na horizontal. Vamos trabalhar também com padding. Esse padding vai ser à esquerda ou ao início, então a gente coloca start, space, medium, que é o de 8 dp. A gente vai trabalhar com outros elementos, mas aqui fora do modifier, são do componente de texto mesmo. Então para isso tem que dar uma vírgula, vamos colocar um font weight, porque o texto, como vocês já devem ter observado no Instagram, com user nickname nesse caso, é negrito. Então a gente coloca aqui font weight, bold. Depois você pode testar as outras opções que a gente tem também. Tem semi-bold, tem o normal, que é para o texto normal, normalmente não se usa, e algumas outras também que vale a pena fazer alguns testes. Vamos definir que ele vai ter uma linha só, então maxLine igual a 1. Overflow, se o nome ficar muito grande, ele vai ter 3 pontos no final dessa linha. Text
overflow elipse, elipse é com 2 L's, vírgula, vamos colocar por último o alinhamento desse texto, test aligned, então a gente pode colocar aqui text start, porque ele vai ser à esquerda ali no início. Feito o nosso primeiro texto, agora a gente tem que fazer o segundo, que vai aparecer embaixo, que é o da localização de onde foi tirada a foto. Então a gente vai aqui de novo, text feed ponto local name, vamos dar um espaço aqui já para a gente poder trabalhar melhor. Vai uma vírgula aqui também para usar agora o modifier. Vamos já usar o ponto aqui na linha de baixo. Vai ser parecido com o elemento que a gente fez em cima. Então a gente faz um fill max width. Fill max width. Coloca mais um ponto aqui. Vamos colocar um padding start. A mesma medida do de cima para poder ficar harmônico aqui o nosso layout. Então spacing medium. Vírgula. Font weight a gente não vai usar porque ele é o normal. Poderia colocar font weight normal, mas ele já vai estar por padrão dessa forma. Então aqui a gente coloca o max line, que também vai ser 1. O overflow vai ser o mesmo, text overflow elipse. E o test aligned também vai ser o mesmo, text aligned start. Como vocês podem ver, são dois elementos muito semelhantes. Às vezes dá para fazer uma abstração, por exemplo, você cria um outro método aqui para poder chamar um texto, onde você passa o que é diferente, se ele vai usar ou não a fonte bold, e se ele vai usar o nickname ou local name, você pode passar já o texto que ele deve exibir por parâmetro. A gente pode olhar isso com calma depois, quando a gente for fazer aí a nossa refatoração. Então aqui a gente já tem esse container, essa row, com a imagem do usuário, com o user nickname do usuário e também com o local que essa imagem foi postada. Agora a gente vai trabalhar com um outro glide image, que vai ser a imagem da postagem em si. Então vamos dar um espaço aqui abaixo do column e vamos puxar esse outro glide image. Então vamos lá. Glide image, feed. Esse aqui vai ser a URL image URL. Nosso Content Description a gente já fez, que é esse aqui, Feed Image Content Desk. Vamos dar uns espaços aqui também para poder trabalhar melhor com esse elemento. Colocar uma vírgula aqui depois do Content Desk. Vamos usar aqui também o Modifier. Modifier do Compose. Ponto, o primeiro elemento que a gente vai usar aqui é um padding top. Então vamos colocar aqui o spacing large, 16 dp. Mais um elemento vai ser a largura, então a gente coloca rate, altura, desculpa, rate é largura, que vai ser de 256 dp. Vamos fazer com que ele preencha todo o espaço na horizontal, na largura, então fill max width. E por último vamos fazer o corte, o content scale crop. Então está feito aí. Essa é a estrutura básica do nosso elemento. A gente já tem aqui então essa parte de cima, como a gente explicou, com os dados do usuário, e aqui a imagem que ele postou. Vamos lá na home chamar esse elemento para a gente rodar e ver como vai ficar. Então aqui na home a gente faz um feed item. Vamos passar um objeto do tipo feed por parâmetro, com os dados que a gente precisa preencher. Então vamos lá, vamos construir. O primeiro elemento que ele tem, vamos abrir aqui o feed para poder ver, é o user nickname. User nickname. Vou colocar aqui DAssist. Depois vocês vão entender o porquê. O próximo elemento, local name. Nosso local name, vamos colocar Tiradentes MG. Essa é uma cidade muito bonita, pessoal. Se você ainda não conhece, recomendo que visite. Acredito que vocês vão gostar. Próximo elemento, user avatar. User avatar, deixar em branco por enquanto. Image URL.
Vamos deixar em branco também por enquanto. Descrição, description, deixa em branco também por enquanto, logo a gente vai preencher para poder visualizar. E postage, quando foi postado. Vamos colocar... Opa, tá pro lado errado. A 21 horas. Acredito que ele aparece dessa forma mesmo no Instagram. Vou pegar agora, como eu falei com vocês, eu já tenho aqui alguns dados para a gente poder fazer esse teste, porque tanto nesse user avatar como na image URL, nós vamos usar o URL de fotos aí do Google mesmo, de algum site da preferência de vocês. Eu vou colocar dados personalizados que vão estar relacionados com esse usuário aqui de Assis. E vocês podem colocar qualquer nome, qualquer URL, qualquer dado que vocês acharem interessante, porque faz parte do nosso trabalho, né? Para poder deixar esse processo mais legal, mais com a nossa cara. É interessante que você trabalhe aí com dados, com imagens, com coisas que sejam interessantes para vocês. Faz com que a gente fique aí mais engajado com o nosso projeto, fique ainda mais legal da gente trabalhar. Então vou pegar aqui a imagem do user avatar que eu já tenho copiada. Eu vou deixar o projeto de referência também aqui embaixo no link, na descrição, e vocês podem acessar esse link também, porque lá vão ter vários aqui nesse repository, na classe Data Repository, vários mocks de feed que vocês vão poder pegar para poder colocar aqui e testar também, se vocês preferirem ganhar tempo. Vou pegar também a imagem da URL e vou colocar aqui uma descrição que vai ser olhos de cigana oblíqua, palavra difícil, dissimulada, olhos de cigana oblíqua dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, com 2 U's, mas dissimulada. Então você deve estar se perguntando, que descrição é essa, que frase é essa, tem relação com esse autor que a gente colocou? Vou indentar o código, Ctrl+A, Ctrl+Alt+L, que faz parte de uma história, essa frase do Dom Casmurro, que é uma história, um livro muito legal aí do Machado de Assis. Deixo também mais essa recomendação para vocês, é um livro muito legal, acredito que vocês vão gostar. É daqueles livros que mandam ler para vestibular, mandam ler na escola. Confesso que na época da escola eu não li, mas li depois e achei essa história muito legal. Então vamos rodar para poder ver como vai ficar aí nossa imagem, o nosso feed. Rodando no nosso emulador. E deu algum problema aqui. Vocês viram aí que o app fechou, não apareceu aqui nada no meu log, mas eu já imagino o que seja. Vamos dar uma olhada lá no feed? Provavelmente vai quebrar aí também na hora que vocês vão rodar. Provavelmente não, com certeza vai quebrar. Porque a gente acabou fazendo uma coisa errada aqui na hora... Deixa eu minimizar o emulador. Na hora de montar aqui o nosso escopo, o que acontece? Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, inclusive eu tive muitos problemas até com o emulador na primeira vez, e esse problema aqui também que eu não tinha visto, mas eu preferi gravar novamente com ele porque eu imaginei assim, se aconteceu comigo e eu não percebi, talvez possa acontecer com alguém também, ou até às vezes num projeto profissional que você esteja trabalhando aí, pode acontecer de você passar por esse mesmo problema. O log de erro que ele gera é algo relacionado ao glide, ao preenchimento horizontal, mas não é um log muito claro para poder entender o que é. Mas aqui, se vocês observarem, essa imagem, que ela tem a altura de 256 e ela tem que preencher todo o espaço na horizontal, ela está dentro dessa row, que é uma linha. E essa row ela já tem elementos aqui preenchendo o espaço. Então, o Glide não consegue preencher esse espaço que já está sendo preenchido aqui por essas outras views. Deixa eu marcar aqui. A imagem está dentro desse escopo. E esses dados eles ficam em cima da imagem. Então, para isso acontecer, a gente tem que recortar esse Glide Image
e colar ele fora do escopo da row. Então vê aqui onde está pegando o escopo da row, onde a chave está fechando, e cola do lado de fora. Vamos indentar de novo, Ctrl A, Ctrl Alt L. Beleza, já está indentado. E vamos rodar novamente para a gente ver. Só antes da gente rodar, vamos centralizar essas strings aqui. Estava deixando para trás, isso aqui é importante também. Alt Enter. Vamos chamar essa aqui de Content Description. Deixa eu puxar para ver qual é essa. User Avatar. A gente já tem uma do User Avatar, no caso essa do Feed. Então é do Feed Avatar. Vamos fazer a mesma coisa com essa outra. Content Description Feed Image. Tem alguma coisa errada aqui. Content Description Feed Image. É porque ela já existe. Como eu falei com vocês, eu estava trabalhando aqui já nesse código. Tinha dado um problema da primeira vez. Então já existe essa string aqui. Vamos apagar essa aqui. Essa aqui ficou repetida também. Feed User Avatar. Feed Avatar. Podemos deixar essa que a gente criou agora mesmo. Vou apagar essa aqui. E agora vamos criar aqui. Content Description Feed Image. Agora sim, tá certinho as nossas strings aqui. Vou fechar, vou voltar para cá. E agora a gente vai rodar para poder ver aí como que vai ficar o nosso projeto. Vamos lá? Vamos ver se vai funcionar. Expectativa. Como eu falei com vocês, eu deixei esse erro para a gente poder falar um pouco dele, mas eu não estava esperando que ele fosse acontecer. Então, foi uma surpresa aí na primeira vez que eu fui rodar. Agora sim, já deu para ver aqui que deu certo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Apareceu aqui a estrutura inicial do nosso feed. Agora vocês estão vendo que está fazendo mais sentido essa separação que a gente criou no último vídeo. Aqui está a imagem cortada redonda, como no Story também. Aqui sem a borda reduzida, que seria a imagem do usuário, o arroba do usuário, né, o nickname, o local onde foi postado, Tiradentes MG, e aqui essa bela imagem que está relacionada com a história que a gente falou lá, que é a história do Machado de Assis, do Dom Casmurro. Essa imagem é, se eu não me engano, de uma minissérie ou uma série da Globo com o nome Capitu, que conta essa história do Dom Casmurro. Não sei se a história é boa, eu não cheguei a assistir essa série, mas quando você procura alguma imagem relacionada, normalmente são imagens dessa série. Tem alguns clipes musicais feitos com cenas da série, inclusive, que são muito legais. Esses clipes eu assisti. E sobre o emulador, como eu falei, a primeira vez que eu gravei esse vídeo eu tive muitos problemas, porque, pessoal, o Android Studio já é um monstro para consumir memória, ele consome muita memória RAM, o emulador também consome muita memória RAM, então deixa esse conselho aí para você. Se for possível, se você tiver um telefone Android, vai ser melhor para você se ao invés de rodar no emulador, você rodar direto no telefone, porque pelo menos você economiza a memória RAM que vai estar sendo gasta aí por esse emulador. Às vezes você precisa de uma versão específica do Android, alguma configuração de tela que você não vai ter físico, você roda no emulador, mas se você puder evitar, você vai estar economizando aí bastante da sua memória RAM. E para a gente encerrar esse episódio, que está sendo gravado pela segunda vez, deu bastante trabalho, nada melhor que encerrar com uma frase inspiradora do Machado de Assis, já que a gente falou aí do Machado de Assis, que é: não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando alcançamos o sucesso após superar grandes desafios. Machado de Assis. Por hoje é isso, mas vejo você no próximo vídeo. Não esquece do commit para não perder esse código. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e bora para o próximo vídeo.